Êxodo capítulo 2, eu já disse o versículo 2, não, né? Iniciando o versículo 1, capítulo 2 e o verso 1 até o versículo 10. Vamos fazer esta leitura que diz assim: E foi-se um varão da casa de Levi, e casou com uma filha de Levi. E a mulher concebeu, e teve um filho, e vendo que ele era famoso, escondeu 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e a betumou com betume e pés. E pondo nele o menino, e a pôs nos juncos à borda do rio. E a irmã do menino prostrou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela borda do rio. E ela viu a arca no meio dos juncos, e enviou a sua criada e a tomou. E abrindo-a, viu o menino, e eis que o menino chorava. E moveu-se de compaixão dele e disse: Dos meninos dos hebreus é este. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: Irei eu a chamar uma ama das hebreias, que crie este menino para ti? E a filha de Faraó disse: Vai. E foi-se a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: Leva este menino e cria-mo, eu te darei teu salário. E a mulher tomou o menino e criou. E sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, a qual o adotou, e chamou o seu nome Moisés, e disse: Porque das águas o tenho tirado. Amém. Amado Deus, nosso Pai que está nos céus, Pai querido, nós somos gratos a Ti, ó Deus, por tudo que Tu tens feito e que o Senhor irá fazer, ó Pai, no meio da Tua igreja, no meio do Teu povo, Pai querido. Pai amado, nós te agradecemos, Senhor, pelos milagres que o Senhor tem operado no passado, mas o Senhor é o mesmo Deus que continua operando no meio da igreja, Pai querido, e continua operando no meio do Teu povo, Pai. Permaneça conosco, ó Pai, abrindo nossos entendimentos para compreender, ó Deus, aquilo que Ele tem preparado para a sua igreja nesta noite. Pai querido e amado, nós te agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, igreja. Nós já parabenizamos, né, as mães, porque hoje com certeza é o Dia das Mães em todo o Brasil, em todo o mundo, não é assim, irmãos? É uma data comemorativa. Isso nós não podemos negar, né? Porque as mães, ela merece. As mães, ela merece ser honrada. Não é assim, irmãos? Que nós sabemos que o que é que uma mãe, vamos dizer assim, irmãos, o que é que uma mãe, ela não é capaz de fazer pelos seus filhos, não é assim, irmãos? Ela é capaz de dar sua própria vida pelo amor dos seus filhos, para que seus filhos, ele prossiga bem, para que os seus filhos, ele seja bem sucedido. Se nós formos analisar, irmãos, quer ver uma coisa? É quando uma mãe que eu estou falando é aquela mãe verdadeira, que ama seu filho, se preocupa com o seu filho, com o seu bem-estar. Se nós formos analisar, irmãos, é quando uma mãe, ela vê o seu filho durante a noite chorando,
doente, a mãe, ela passa a noite toda para acalentar o seu filho, para cuidar, e ela tentam discernir ou tentam ver o que é que está acontecendo na vida do seu filho. Se nós formos, quem é mãe sabe, né? Dá um remédio, bota no braço, vai lá, acalenta, dá comida, e o filho continua, chorando, sem se calar. Então ela fica desesperada, e que ela procura, irmãos, imediatamente socorrer em busca de um médico, para identificar a causa, daquele choro, daquela enfermidade. E que eu disse que a mãe, ela é capaz de qualquer coisa para o bem-estar dos seus filhos. Mas em outra parte, irmãos, tem mães que às vezes ela só faz colocar os filhos no mundo e não quer saber do bem-estar dos filhos. É como diz, água deu, o ditado do mundo, água deu e água levou. Mas nós vimos, mães é aquela que se preocupa com seus filhos, não é assim, irmãos? Para que nós podemos entender esta leitura que nós acabamos de fazer, irmãos, isso foi um acontecimento verídico, que aconteceu alguns anos atrás, muitos e muitos anos atrás, na vida do povo de Israel, ou melhor, dos hebreus. A Bíblia nos fala, irmãos, de algo que o povo de Israel estava no Egito e estava sendo escravizado. Se nós formos analisar alguns historiadores, eles comentam, eles falam que Israel, ele passou aproximadamente 430 anos sendo escravizados pelo faraó no Egito, é assim. E se a gente for analisar, irmãos, cada vez que o povo ele aumentava, ele era escravizado cada vez mais, para ver se Israel ou o povo ele não viesse a se multiplicar. E alguns historiadores comentam também, depois que José, que estava no Egito, ele faleceu, e apareceu outros reis que não conhecia José, não conhecia o tempo de fome, ou os milagres que Deus tinha operado no Egito através deste homem de Deus chamado José. Então ele ignorou, ou talvez não sabia, e começou ali, irmãos, como já falei antes, nós falamos, e a história comenta que era cada vez mais sendo escravizados, aumentando o seu trabalho. E a Bíblia diz, quando José morreu, ou melhor, para a gente entender, depois que José morreu, para o início da perseguição do povo de Israel, diz que levou aproximadamente 220 anos, louvado seja Deus. Então, irmãos, era escravizado pela mão do adversário, mas a gente sabe que tem um Deus nos céus, que ele vê tudo, conhece tudo, e tem os seus propósitos para salvar e libertar o seu povo, não é assim, irmãos? Então, irmãos, o rei de Faraó, o faraó, ele ordenou, ele fez dois planos, quer dizer, o plano A, ele ordenou as parteiras que, para evitar o crescimento dos hebreus, do povo de Israel, ele ordenou para que as parteiras, quando fosse ajudar as hebreias, no parto, as filhas, fêmeas, deixava, viver, mas os filhos homens matavam todos. Mas as parteiras, elas temeram ao Senhor
e ela foi recompensada. Se nós formos analisar, ela temeu o Senhor e não fez como o rei queriam. Ele poupou a vida, né, dos hebreus. Mas ele tinha o plano B para destruir ou aniquilar o povo de Deus. Então o plano B, ele ordenou, né, os seus soldados, né, o seu povo, para que matasse, né, os meninos. Então nós entramos nesta ação, irmãos, e nós queremos, né, que eu já falei, o que é que uma mãe não faz para proteger os seus filhos, não é assim, irmãos? Então aqui, irmãos, nesta passagem, nós vimos que os filhos, né, os meninos, iam ser todos mortos, iam ser aniquilados, mas tinha uma mulher que confiava em Deus, uma mulher corajosa, uma mulher determinada, uma mulher obediente. Isso é as qualidades que nós vimos nesta mulher, a mãe de Moisés. Todo mundo sabe quem é? Quem era a mãe de Moisés? Joquebede, né? Uma mãe inteligente, uma mãe criativa, uma mãe temente a Deus. Então, irmãos, ela não permitiu que o seu filho ele fosse morto. Louvado seja Deus. O que aconteceu, irmãos? Que aquela mulher, irmãos, ela escondeu o seu filho por 3 meses. Louvado seja Deus. Por quem pode, irmãos, esconder uma criança por muito tempo? Então ela escondeu por 3 meses. Ninguém viu o choro do menino, né? Ninguém ouvia dizer que ali tinha um menino naquela casa. Então a Bíblia nos relata aqui, irmãos, por 3 meses ela viu que não dava mais para esconder. Então, como eu já falei, as mães, ou as mães de verdade, ela corre um risco tremendo para proteger o seu filho, porque ele ama. Se nós formos analisar, irmãos, a mãe é um amor incondicional, não é assim, irmãos? Ela ama independentemente se os seus filhos o vão amar ou não. Mas a mãe, ela ama seus filhos de coração. Isto eu estou falando das verdadeiras mães, não é assim, irmãos? Ela ama o seu filho, faz tudo por ele. Isto foi, irmãos, uma das qualidades que nós vimos nesta mulher chamada Joquebede. Uma mulher, irmãos, que nós vimos aqui, uma mulher corajosa. Ela, para proteger os seus filhos, a Bíblia nos fala aqui que ela fez, né, um cesto, vamos dizer assim, na nossa linguajar, um cesto, né, ele betumou para não entrar água. E ela foi, irmãos, ela colocou nas águas. Durante 3 meses esse menino, né, sendo amamentado. E a Bíblia nos fala aqui que este menino era formoso, era um menino, vamos dizer assim, irmão, era um menino sadio, bonito, louvado seja Deus. Veja bem, irmãos, ela queria este menino para querer destruir ou acabar com a vida. Mas o que acontece aqui, irmãos, que ela teve a sua criatividade, né? Quando nós vamos olhar aqui, irmãos, quantas mamães são criativas, ela faz tudo, né, pelos seus filhos. Faltou uma coisa, ela vai lá, né, inventa outra, né, assim, uma criativa. Como já foi falado aqui, irmãos, mulher virtuosa, quem o achará? O valor dela excede mais do que o rubim. Você sabe o valor de um rubim, irmãos? É caríssimo, né? Nós não podemos nem calcular. Louvado seja Deus. Quando a nossa evangelista ela mencionou este versículo, eu até brinquei em casa, irmãos. Eu brinquei não, às vezes a gente fala que está no coração. Se nós formos analisar depois, né, no final desta história, eu disse para a minha esposa, quando ela estava
cuidando da minha vestimenta, eu abri um sorriso e disse: por trás de um grande homem há uma grande mulher. Não é assim, irmãos? Por trás de um grande homem há também uma grande mulher. Glória a Deus. Mas foi aquilo que nós falamos, por trás de um grande homem. Não pense que você é famoso, você é o que você é hoje. Não é porque você conseguiu isso sozinho, não. É porque atrás de um grande homem tem uma mulher ajudando. Não é assim, irmãos? Louvado seja Deus. Quando deu para entender, amém? Não é você, mas principalmente, se nós formos analisar lá no Salmo 127 e o 128, se não tiver o Senhor na base da família, irmãos, eu quero dizer que é tudo, irmãos, perdido. O importante é ter Deus como prioridade na tua vida e na tua família. Se nós formos analisar, irmãos, quando tem Deus, na tua família, acima de tudo, priorizar Deus, tudo que você vai fazer dá tudo certo, não é assim, irmãos? Louvado seja Deus. Mas que nós analisamos aqui, irmãos, vamos voltar para o assunto, ela não pôde esconder, colocou o menino nas águas, foi uma mulher corajosa, ela correu o risco por ter escondido seu filho, e agora foi uma mulher criativa. Ela fez esta arca, esta arca colocou no rio. Mas o que ela fez? Ela disse para a irmã de Moisés: vai, observa o menino para ver onde ele vai parar. Louvado seja Deus. Mas eu quero dizer aqui, irmão, que nesta noite, que mesmo Deus, ele tinha feito uma promessa a Abraão, que o povo dele, ou o povo de Deus, iriam ser escravizados. Se você for analisar lá em Gênesis capítulo 15 e o verso 13, e alguns versículos, que sua descendência ia ser escravizadas, mas o Deus iriam libertar, iriam levar ele para a terra prometida. Louvado seja Deus. Eu creio, irmãos, que Joquebede, ela tinha isso no seu coração. Ela, sem saber, sem conhecer o que Deus ia fazer, mas ela tinha em mente, disse no seu coração: eu sei que o nosso Deus, ele é capaz de preparar o meu filho para libertar esse povo. Não é assim, irmãos? Louvado seja Deus. Então, irmãos, nós sabemos que ela colocou o filho na água, e também colocou a irmã. E o que aconteceu? Quando a filha de Faraó, que nós lemos aqui, estava se banhando, ela viu este cesto, vamos dizer assim, lhe traduzir para a nossa linguagem, nas águas, mandou a sua criada ela olhar, e quando descobriu, ela disse logo: é um dos hebreus. E Miriam, irmãos, ele se aproximou, se você analisou, se aproximou, e ela se ofereceu logo ali ajuda. Queres que eu vou chamar alguém para cuidar do menino? Então a Bíblia diz que a filha de Faraó, ela aceitou. Vai buscar alguém para cuidar do menino. Quem Miriam foi buscar? Buscar a mãe do menino. Louvado seja Deus. Então, irmãos, ela foi cuidar do menino, foi amamentar o seu próprio filho. Louvado seja Deus. Isto porque ela confiou no Deus a quem ela servia. Louvado seja Deus. E se nós formos analisar, irmãos, que ela criou o menino,
E disse que quando o menino estava grande, aproximadamente, irmãos, alguns estudiosos dizem que a partir dos 3 a 5 anos de idade, o menino era desmamado e era levado, levou a filha de Faraó. E disse que a filha de Faraó o adotou o menino. Mas eu quero dizer que nesta noite, por esse período, Joquebede, a mãe do menino, sabia que o menino iria passar pouco tempo com ela. Então, irmãos, eu creio que ela não perdeu tempo para quê? Para ensinar a lei de Deus ao menino e para contar a história dos povos hebreus. Louvado seja Deus. Então, irmãos, aquela mulher, irmãos, ela foi conscientizar, Moisés. É por isso que nós acreditamos, e nós, às vezes, falamos, irmãos, que às vezes, ser mãe, muitas vezes as pessoas dizem, que alguns, eu não quero dizer aqui, irmãos, alguns dizem que é um peso, um empecilho, mas eu quero dizer que os filhos são heranças do Senhor, não é assim, irmãos? Que está escrito lá no livro de Salmo, que filho é herança do Senhor, filhos é dádiva de Deus. Então tem que cuidar dos filhos com responsabilidade, não é assim, irmãos? Porque eu já ia até esquecendo o que eu ia falar, irmãos, porque a gente falando outras coisas, mas Deus é bom, o Espírito Santo me fez lembrar. Quando uma criança ela vem ao mundo, nós sabemos que tem uma mente para educar, tem um estômago para alimentar e tem um corpinho para vestir, para aquecer. Eu acredito que Moisés ele foi bem cuidado nesta área, principalmente na sua mente, para que Moisés ele não se iludisse, com as leis, com as escrituras, que o povo do Egito ensinava. Mas ele foi bem sábio, para a filha de Faraó, que a mãe de Moisés, criativa, ela já tinha educado Moisés nesta área. Louvado seja Deus. E a Bíblia diz que Moisés, ela chegou para a filha de Faraó e ela o adotou. Louvado seja Deus. Irmãos, eu quero dizer nesta noite que Joquebede, eu anotei aqui alguns pontos, que Joquebede, irmãos, ela, dá licença aqui, irmãos, Joquebede, ela tinha duas coisas, ou confiar no Senhor, ou entregar o filho para ser morto, mas ela preferiu confiar no Senhor. A Bíblia nos fala que lá em Hebreus capítulo 11, o verso 23, ele diz assim, que pela fé Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino famoso e não temeram o mandamento do rei. Aí, veja bem, qual era o mandamento? Era o decreto, era de matar o menino. Que todos os meninos iriam ser mortos. Mas diz aqui que Joquebede, ela escolheu confiar. E o tópico 2 diz assim, que Joquebede acreditou. Imagine você, irmãos, que situação dessa mãe, esconder um filho, quando não poder mais esconder, e disse, pronto, agora acabou com a esperança que eu tinha que o meu filho poderia ser salvo. E qualquer momento ele poderia ser morto. Mas tinha aqui, irmãos, o tópico que eu disse, que ela entendeu que Deus tinha um propósito na vida, de seu filho. Não é assim, irmãos? Muitas vezes, irmãos, nós oramos ao Senhor e com aquela convicção que diz, o meu filho tem um propósito nas mãos de Deus. O inimigo jamais vai destruir, porque o meu filho é do Senhor. Louvado seja Deus.
Você já orou isso pelo teu filho? Deus, ele tem um propósito na vida dos meus filhos, louvado seja Deus. Joquebede tinha, irmãos, ela convicção. Tudo que estava acontecendo, ela tinha certeza e aquela convicção que Deus tinha um propósito na vida, né, de Moisés. Tem outro tópico que diz que Joquebede, ela construiu, né, um caráter de honra em Moisés. No momento em que estavam com ele, eu já li aqui, irmãos, que ele passou um momento, né, que estava com ele, teve a oportunidade de criar, né, em Moisés um caráter, né, assim, irmãos, né, eu me lembro, irmãos, muitas vezes nós ensinamos meus filhos, né, nós ensinamos, quer dizer, porque todas as igrejas, né, todos os irmãos, todas as mães, ele ensina aos seus filhos o que é certo e o que é errado, né, assim, irmãos. Porque se nós formos analisar, uma mãe que deixa seu filho crescer na rua, né, que muitas vezes deveria estar dentro de casa, educando e explicando para ele o que é certo, o que é errado. Então, irmãos, ela com certeza ela vai evitar, ou ele vai evitar de muitas coisas que poderiam, né, acontecer na vida do teu filho lá fora, criando no mundo, né, criando solto, como um ditado popular. Então Moisés com certeza foi educado desta forma aí. As mães, ela tem que criar um caráter de honra na vida dos seus filhos, né, indicando o que é certo, o que é errado, louvado seja Deus. Né, para adiantar, como eu já falei aqui, irmãos, durante 3 anos, né, ou 5 anos, ele foi criado com a sua mãe, amamentando, então criou um caráter de honra. Foi por isso que eu disse assim, irmãos, atrás de um grande homem há uma grande mulher, não é assim, irmãos? E outro tópico, irmãos, que nós podemos aprender aqui, é que ela aprendeu, que todas as mães, eu tenho certeza que faz isso, ela aprendeu a entregar tudo nas mãos de Deus e descansar. Eu pergunto para você, irmãos, eu não sei o que está acontecendo na tua vida, na tua família, no teu lar, mas eu quero perguntar nesta noite, irmãos, tudo isto está acontecendo em tua volta, você tem entregado nas mãos de Deus? Se você entregar nas mãos dele, então descanse, porque nós temos a certeza, a convicção que ele tem o melhor e ele está no controle de tudo, não é assim, irmãos? Entregue nas mãos dele, né? E ele vai conduzir os caminhos corretos. Louvado seja Deus. Irmãos, quando nós olhamos essa passagem, entregar nas mãos de Deus, e nós vimos assim a necessidade que uma mãe tem desesperada, eu já falei, ela é capaz de fazer tudo, né, para ver o bem-estar dos seus filhos. Se nós formos analisar, irmãos, Jesus ele passou, né, para uma terra de Tiro e de Sidom, e diz ali, irmãos, que tinha uma mulher cananeia, ela estava desesperada com algo que estava acontecendo na sua casa. A sua filha estava endemoniada, e ela queria, irmão, uma solução para aquele problema da sua filha. Ela fez de tudo para buscar socorro e a solução para aquele problema. Então ela foi ao encontro de Jesus gritando. Os seus discípulos disse para Jesus: repreenda esta mulher que vinha gritando atrás de nós. Ele disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ou melhor dizendo, esta é uma ovelha perdida que ela vem buscar de socorro. Louvado seja Deus. E ele dizendo isto, a mulher chegou por trás de Jesus e disse: Senhor, socorre-me. Jesus disse: não é bom pegar os pães dos filhos e dar aos cachorrinhos. E a mulher disse: sim, Senhor, também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Ele olhou para ela e disse: mulher, grande é a tua fé, louvado seja Deus. Veja mesmo, com uma mulher desesperada, o que é que ela não faz para o bem-estar dos seus filhos, louvado seja Deus. Então, nesta noite, irmãos, eu quero dizer para vocês,
entregue nas mãos de Deus, né? Procure o socorro de Deus e descanse, porque nós sabemos que uma mãe desesperada, ela pode ou é capaz de tudo, mas quando entregar nas mãos de Deus e confia, porque Ele sabe o que faz. Ele, né? Nós sabemos que quando você entrega nas mãos de Deus, quando você descansa, né, no Senhor, você tem uma recompensa, né, assim, irmãos? Joquebede, ela entregou nas mãos do Senhor. E sabe o que aconteceu, irmãos? Ela teve uma recompensa. Ela recebeu o seu salário, louvado seja Deus. Ela não trabalhou em vão, mesmo cuidando do seu filho, ela teve uma recompensa. Mas nesta noite eu quero dizer, irmãos, entrega nas mãos do Senhor, descansa nele que você tem uma recompensa. Eu não sei qual é a recompensa, mas o Deus que nós servimos, o Todo-Poderoso, Ele sabe como te recompensar. Amém? Que nós sabemos, como diz lá em Mateus 6,33, buscais primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, busque ao Senhor, entregue nas mãos dele, e com certeza, irmãos, você vai ser bem recompensado, louvado seja Deus. Para isso que aconteça, irmãos, eu não sei, lá em Mateus, se for nós vamos encerrar. Nós vamos encerrar com esses versículos. Se vocês quiserem analisar lá em João 11:39, quando Jesus chegou para visitar lá a família de Lázaro, que ele estava já morto, estava dentro do sepulcro. Ele disse para a irmã de Lázaro: tirai a pedra, louvado seja Deus. Irmão, veja que situação. Tirai a pedra. Veja bem, irmãos, que eu quero dizer nesta noite, que no sepulcro há escuridão, no sepulcro há tristeza, no sepulcro há morte. Lá no sepulcro, irmãos, né, como já falei, é choro, é angústia, mas fora do sepulcro, irmãos, tem a vida, né? Assim, irmãos, fora do sepulcro tem a vida. Jesus estava ali para trazer vida, louvado seja Deus. E eu quero dizer nesta noite, irmãos, quando tirou a pedra, sabe o que aconteceu? A luz raiou lá dentro do sepulcro. Na escuridão, a luz raiou lá no sepulcro e trouxe vida. E a Bíblia diz que Lázaro saiu, né, enfaixado, louvado seja Deus. E eu tenho a dizer nesta noite, irmãos, se a igreja tirar a pedra do coração, eu quero dizer que o Espírito Santo, ele vai iluminar o teu coração, vai trazer vida, vai trazer paz, né? Vai trazer solução para os teus problemas, porque a vida, ela chegou, louvado seja Deus. E quando ela chega, irmãos, não é necessário ter mais choro, pranto, não é mais escuridão, porque o Espírito Santo, ele está tratando e trabalhando nos corações de cada um. Amém? Então, irmãos, tire a pedra, que o brilho, né, a luz, o Espírito Santo vai iluminar o teu coração. Amém? Né? Que agradeço a Deus por esta rica oportunidade, que Deus continue nos abençoando, né? Vamos ficar de pé, vamos agradecer.